Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá no ao vivo, no gravado, no YouTube ou no Instagram. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Livinha. Você consegue escutar a música, Livinha? Fala pro tio. Você consegue escutar a música? Buenos dias. Vão chegando aí. Bom domingo a todos. A todas, Cíntia, Luma e Uma. Deus colocou uma palavra no meu coração para esse domingo desde quinta. Ele foi preparando a palavra pro dia de hoje, do jeitinho dele, que é o melhor jeito. E aqui nós estamos. Bom dia, Cris, bom dia, Alê, bom dia, Liz, BH. Vão chegando todo mundo aí. Bom dia. Bom dia, família Scaranari. Scaranari, amo vocês. Bom dia, Rosângela, Londres. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Fernanda Lanzara. Deus colocou uma palavra no meu coração desde quinta. A mensagem de hoje ele vem moldando ela. Eu achava que ele ia para um caminho, foi no caminho dele, óbvio. E foi muito bom. Bom dia, amigos do Devocional, isso aí. Ontem foi muito bom lá o Essência do Homem, foi uma coisa incrível que nós vivemos ontem. Não consigo explicar em palavras, depois eu vou vir aqui contar um pouco, mas tinha a galera do Devocional, sabe? E foi incrível. Fala Joyce, Maiara, minha prima. Vamos chegando aí, se vocês puderem, né, disparar o dedo nesse coração, como vocês já sabem, a galera do Devocional, dispara o dedo nesse coraçãozinho. E se você puder mandar para outras pessoas, pra gente poder começar aqui. Como é que vocês estão, hein, gente? Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas o Devocional, essa live. Se você puder usar o aviãozinho também, fico muito feliz. E Deus com certeza muito mais. Deixa eu mandar aqui para uma galera. A Joyce já tá aí. Grazi, Cíntia já tá aí. Minha cunhada. Pronto. Falou, Lu. Que bom. Deus fala, né, mano? Ele tá on, né? Que bom que ele falou com você ontem, Lu. É no ao vivo, no gravado, a palavra dele é viva e ele fala nos nossos corações. Bom dia, Cris Cury. Cadê o Ricardinho? Não entrou ainda? O Ricardinho tava ontem no Essência do Homem comigo. Bom dia, Érica Mion. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Eu acho que não entrou nenhum homem aí, talvez só o Rodriguinho, mas o Rodriguinho tá trabalhando, ele deve ter entrado e deixado lá, sei lá. Nós vamos lá no livro de João. Se alguém puder escrever para mim, fala Shibata. João capítulo 9, versículo 35 a 41. Cegueira espiritual. Nós vamos falar sobre cegueira. Como assim, Bruno? Eu não sou cego. Fisicamente não, mas talvez emocionalmente, espiritualmente sim. Boa, obrigado. Deixa eu até... Como que eu... Fixar comentário. Pronto. Obrigado, gente. Deus vai falar nos nossos corações. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Oi, Josi, tamo junto, tá? Bom dia. Bom dia, Paulo Henrique, Renatinha, Rogério Kanashiro. Beijo, irmão. Vem com a gente aí até o final. Deus te abençoe. Um beijo aí pra sua família, tá? Se você estiver aí, um beijo pra você e pra toda a sua família, tá bom? Eu tô muito feliz de estar aqui mais um dia. Hoje nós estamos 201 dias. Desde o dia 18 de março, nós estamos aqui todos os dias ativando a nossa fé.
Eu não sei quem tá aí pela primeira vez, eu não sei quem é que tá aí alguns dias. Então, tem uma galera aí que já tá há 150, 180 dias. É só Deus para fazer isso. Como pode? Todos os dias, às 10 horas da manhã, de domingo a domingo, desde o dia 18 de março, no início da pandemia, nós estarmos aqui abrindo uma live. Isso não tem a ver com o Bruno, com a Bruna, isso não tem a ver com a minha varanda aqui de casa, com a cadeira de praia. Isso tem a ver com um Deus que é vivo e com um Deus que quer ativar a fé que já existe dentro de nós. Essa fé já existe, é um recurso, é como se fosse um recurso, um pacote, uma função do ser humano. Todos nós temos fé. Agora a pergunta é, fé em quem? Fé no que você tem? Talvez você possa responder como eu respondi durante muito tempo da minha vida: fé no sucesso profissional, fé na minha profissão. Eu acredito quando eu estou bem profissionalmente, quando eu estou bem financeiramente e com saúde, para mim nada mais é necessário, porque com isso eu vou ajudar minha família, com isso eu posso até ajudar pessoas e ponto final. Mas não é sobre isso. O Pai, durante essa pandemia, nesses 201 dias, Ele quer ativar uma fé em pessoas como o Paulo que entrou aqui e falando assim: filho, eu estou ativando a sua fé agora, nesse domingo, dia 4 de outubro, e essa fé ativada em você vai fazer com que você venha para os meus braços, e você vai sentir o meu amor por você. Todo mundo que entrou a cada dia nesses 200 dias, 201 dias hoje, foi chamado pelo Pai no mundo espiritual. Todo mundo. O que nós estamos vivendo aqui é uma promessa de Deus que Ele foi liberada para mim e para minha esposa em 2016. Eu só não sabia que seria assim, nesse formato, na internet muito menos, não sabia que ia ser assim. Vocês estão entendendo isso? Deus é um Deus de promessa e Deus é um Deus que cumpre as promessas. Só que Ele cumpre do jeito dele, no tempo dele, de acordo com o plano que Ele tem para cada um de nós. Então todos vocês que estão aqui, entenda e se alegrem disso. Vocês foram chamados pelo Pai mais uma vez. E eu quero ver pessoas, o meu objetivo aqui com vocês é ver vocês cada vez mais querendo estar na presença de Deus. Independente do que seus olhos vejam, independente de como você se sente hoje, se você está bem ou se você está mal, se você está num dia bom ou se você está num dia ruim, se você está com um problema emocional ou se você não está, não importa. O Pai resolve problemas, mas Ele não é tirador de pedido. Ele quer intimidade com essa geração. O problema vai ser resolvido. O seu casamento vai ser restaurado. Mas não é só sobre entrar na nossa vida para resolver o casamento e sair fora. Não. E eu creio que todo mundo que está colado na videira, todo mundo que está chegando, como o Odelei chegou agora. Odelei, como eu amo a sua vida, irmão. Você não está entendendo. E o Pai ama 1 trilhão de vezes mais. Odelei, Deus tem grandes planos na sua vida, irmão. Isso não é um papo motivacional, isso não é um papo filosófico, não é um papo... Não, isso aí é o Deus vivo falando que vai fazer, usando a minha boca. E eu falo na autoridade no nome de Cristo aqui. É Ele que prepara esse ambiente. O homem mais amado da história, o homem mais amado da história, ele resolveu dividir a história no meio. Em todo mundo. Esse cara tem algo de especial. Esse cara é a videira. Se você está aí pela primeira vez, esse cara conta uma parábola da videira, onde ele fala: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, olha para mim, e vocês são os ramos. Só que às vezes eu busco a videira em outros lugares e tá tudo bem. Você tem um livre-arbítrio. Eu busquei também. E essa videira em outros lugares pode ser até vício, pode ser em pessoas, pode ser em templos, pode ser... Ei, a videira está te chamando. Existem muitas videiras que tem muitos frutos bons aqui na terra. Mas a videira verdadeira, ela não dá fruto assim. Ela chama você para que através de você o fruto nasça. Não é uma videira que você vai em algum lugar e busque e pegue o fruto. Olha que fruto bonito que essa videira está produzindo, que é uma árvore que produz uva, né? Que bonito, pega e deixa eu me divertir. Obrigado, agradeço. Tem muitas videiras por aí. Mas a videira que te chama pelo nome, a videira que resolveu aplicar um juízo na terra totalmente diferente, totalmente fora da curva, baseado no amor. A videira é como se fosse ela sozinha num tronco. Ela sozinha assim, ó. E ela chamando todos vocês pelo nome. Renato Kimura, eu amo sua vida, tá? Eu vi sua mensagem, vou responder. Te amo, irmão. Obrigado.
Isso fez eu chorar, que eu estava no meio do meu devocional. E ela chama a gente como ramo. Vem vocês são os meus galhos, os meus ramos. Cola em mim, porque através de mim eu vou dar fruto em você. Como o Renato disse, um instrumento de Deus. Ele é um instrumento de Deus. Todos nós somos. Mas não mais na força do nosso braço. Ô William, como eu amo a sua vida também, irmão. Parabéns. Tudo vem da videira. Tudo vem dele. Agora, nós vamos falar hoje sobre cegueira. Enquanto eu não mudar os meus olhos, e eu quero contar isso para vocês, eu quero mergulhar nisso com vocês, eu vou continuar buscando fruto em outras videiras, de outras pessoas, de outros lugares, sendo que a própria videira está te chamando pelo nome, para que através de você seja nascido fruto. Já mandaram o check de aí. Videira que traz paz inexplicável. A Rafa foi uma que um dia ela falou: Bruno, eu tava extremamente, mal, e eu não tinha mais saída, e aí eu resolvi fazer o quê? Fui pro quarto e abri a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, irmão. Não sei se você acredita nisso ou não, mas o primeiro passo é estudar. Tá tudo escrito, vários livros, best-sellers hoje, de autoajuda, e isso não é autoajuda. Só se você colocar um L ao invés do alto do alto. Mas a maioria dos livros é baseado em princípios bíblicos. Esse livro está escrito há mais de 2000 anos. Agora, quando eu estou cego, eu não acredito no que está escrito nesse livro. Quando eu estou cego, eu até acredito, eu até tenho fé em Deus, mas eu não vivo a palavra, porque eu não acredito. Sabe por que a pessoa não vive a palavra? Eu fiz isso durante muito tempo da minha vida, principalmente de 2016 a 2018, eu chamava Jesus de Jesus Doril, né? Só procurava ele quando eu precisava. Eu tinha fé, acreditava em Deus, acreditava no Cristo, que Jesus é o Cristo. Só que eu não vivia a palavra dele, então eu não acreditava. Vocês entendem? Porque os grandes homens da fé que a Bíblia apresenta, os grandes ensinamentos de Jesus, Jesus sempre falava assim, ele ia fazer uma pergunta para todos vocês aqui nesse domingo. Cara, esse domingo vai ser um domingo divisor de água na sua vida, desde que você creia. Jesus falava assim: ei, você acredita que eu posso resolver esse problema aí? Ele ia fazer a pergunta. Ou ele ia falar para você: o que você precisa, meu filho, minha filha? Como assim? Jesus é o pai? Não, Jesus é o irmão mais velho nosso. Amigo. Só que muitas vezes Jesus usa o termo filho e filha. Por quê? Porque o pai está nele e ele está no pai. E agora, em 2020, nós estamos na videira e a videira está no pai, ou seja, nós estamos reconectados com o pai. A videira fala, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que permanecer em mim, esse sim faz parte da minha equipe. E aí sim, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Deixa eu te dizer, não é só sobre a sua verdade. É sobre a verdade que foi encarnada na própria terra. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a vida tem vários caminhos. E Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até o Pai senão através de mim. Você acredita nisso ou não? Cegueira espiritual. Pai, em nome de Jesus, se você puder fechar os seus olhos aí. Vocês estão escutando a música aqui, gente? Alguém dá um ok pra mim? Tô sozinho aqui, Bru mandou um beijo pra vocês. Ela tá lá na SBI, dando aula. Sua filha é linda, William. O pai já tá trabalhando a seu favor, ele sabe o que tem no seu coração. Beleza, vamos junto. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia. 201 dias. Só que não são 201 dias para o Bruno vir aqui, para o seu filho vir aqui e aparecer. Não. Senão me tira desse lugar. Eu estou aqui porque eu quero entrar na presença. Eu quero transbordar na vida dessas pessoas que estão aqui, que são seus filhos. E você preparou esse momento. Você preparou o que nós vamos viver aqui. E eu estou orando no seu nome, Jesus, porque você mesmo falou: orem em meu nome, peçam em meu nome, e vocês receberão. Agora, quando nós estamos cegos, Pai,
Eu não consigo orar no nome de Jesus. Eu oro no meu nome mesmo, eu faço na força do meu braço. Mas nós estamos aqui, eu coloco diante de você aqui todas as pessoas, as famílias, nesse domingo, para que cegueiras sejam resolvidas e que as pessoas começam a enxergar quem é a videira verdadeira. Que elas possam receber algo novo. Então usa a minha boca, Pai. Cada palavra que sair da minha boca, que seja sua, que seja direto do seu Espírito, que é santo. E eu consigo sentir a sua presença aqui. E eu estou muito feliz. São 201 motivos para não esquecer de que Deus é Deus Fi, como diz meu amigo. Deus é Deus Fi. Não são 201 dias aqui por performance, nunca. São 201 dias aqui para a gente nunca mais esquecer. Eu não sei vocês, para eu nunca mais esquecer o que Deus tem feito na quarentena, mesmo diante da tempestade. Porque o próprio Cristo disse, a tempestade vai vir, a aflição vai vir. Só que olha para mim, porque eu venci o mundo. E quando eu tô cego, eu não consigo olhar para Cristo. Eu não tenho informações sobre Ele. Eu não consigo ouvir nada sobre Ele, mesmo que pessoas venham falar comigo. Presta atenção nisso. Nós vamos falar sobre cegueira. Está aqui o versículo, cegueira espiritual. Cristo fala aqui para você hoje, ei, olha para mim, porque eu venci o mundo. Durante a tempestade eu consigo fazer com que você durma, mesmo durante a tempestade. Durma em paz, receba a paz que excede qualquer entendimento. E às vezes a solução que você precisa aí para resolver o BO que você tem na sua casa é somente com a paz. Às vezes, se você receber somente essa paz, vai abrir tanto a sua mente, vai expandir tanto a sua consciência, porque é isso que Cristo faz. O Espírito de Deus habita aqui em 2020 para expandir a nossa consciência. E quando eu tenho paz, é o primeiro passo para eu conseguir enxergar coisas que eu não enxergava. Vocês estão entendendo isso, gente? Esta é a geração que vai entender o verdadeiro propósito da videira que está viva. Se você ainda não teve fé nisso, peça para Deus. Eu quero acreditar como você acredita em mim. João, capítulo 9. Aleluia. Fala conosco, Espírito Santo. Essa mensagem Deus começou a colocar no meu coração na quinta-feira e Ele foi caminhando ao longo desses dias, do jeito dele. E hoje de manhã eu senti o amor de Jesus, o amado, o homem mais amado da história. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui, gente. Nós só somos uns ramos, filhos de Deus, dando estrela na videira. Meu sonho é que todos que entrem aqui, pode entrar inclusive triste, mas que quando for curado, continue, permaneça na videira e não saia fora. Não faça que nem eu fiz durante uns anos da minha vida. Eu chamava Jesus de Jesus Doril. E Jesus não quer resolver o seu problema. Ele quer ter intimidade, te levar a ter intimidade com o Pai. Ele quer viver com você aqui em 2020. O nosso sonho é que a gente possa se comportar cada vez mais como Cristo se comportava. Porque Ele habita em nós. Você vai entender isso hoje. Mas quando eu estou cego, eu não acredito. Eu não acredito que Cristo habita em mim. Então se você já falou assim, mas isso só Jesus faz, você está limitando Ele. Porque Ele quer fazer em você. Ele mesmo disse, vocês farão obras maiores e melhores que as minhas. Só que vocês só farão isso se vocês permanecerem na minha presença. E como é difícil a gente permanecer na presença. Como é difícil. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Eu oro pela vida das pessoas para que elas entendam que o mais importante é a presença. Eu oro para que você me dê sabedoria nesse momento. Que as palavras que saiam da minha boca, que seja a sua. Para que a gente possa entender, e eu quero entender mais, eu quero receber algo novo. Nós estamos aqui disponíveis. Você não pode sair deste devocional da mesma forma que você entrou. E eu creio que você não vai sair, porque quem te chamou foi o Pai, e o Pai está on. Ele te chamou pelo nome, vem. Cristo disse isso, ninguém vai colar na videira, senão aquele que foi chamado pelo Pai no mundo espiritual. E eu quero que você guarde isso, se for necessário, escreva aí, presta atenção. Jesus falou isso, aqueles que permanecerem na minha palavra, esses sim são a minha equipe, faz parte da minha equipe. Quem trabalhava no Lotus aí, deve ter gente do Lotus aí. A gente é a equipe Lotus, né? Existe a equipe do JC. O que é JC? Foi o Marco que falou isso aí num dia no devocional, meses atrás. Jesus, ou Cristo.
Ele é o Cristo. Ele não nasceu como Jesus Cristo, ele nasceu como Jesus. Nazareno, carpinteiro até os 30 anos. E durante os 3 anos de movimento aqui na terra, ele foi chamado do Cristo. Ele é o Cristo. O homem mais amado da história, até hoje. Há 2000 anos, o homem mais amado. E ele dividiu a história. Aquele que permanecer em mim, conhecerão a verdade. E esta verdade libertará vocês dos maiores cativos que vocês estão vivendo. Quando chegam para mim e falam assim, Bruno, mas de verdade, como que o seu casamento foi reconstruído? Eu não consigo mais dizer que foi a vida. Eu não consigo nem mais falar, irmão. E eu creio que isso é Deus fazendo em mim. Eu não consigo nem mais falar. É do tipo, cara, cola na videira, irmão. E muitas vezes as pessoas não entendem no primeiro instante. Mas as sementes são plantadas. Antes eu ainda contava toda uma história, início, meio e fim, até chegar na videira, mas hoje algo dentro de mim faz com que eu não consiga mais fazer isso. Eu só falo assim, cola na videira. Isso não é um privilégio meu, é nosso. Por isso que se chama Pai Nosso. É seu, pega. Só que durante o ministério de Jesus, esse movimento que ele fez aqui, muitos largaram Jesus, sabe por quê? Porque falaram assim, como é duro esse discurso. Como é pesado esse discurso. E saíram fora. E Jesus nunca ia falar, volta, 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 não. Jesus continuava a fazer o que ele tinha que fazer. Bom dia, foi esse aqui, ó, foi o Marco que falou, JC, a primeira vez aqui no Devocional. E aí depois ele ainda mandou um áudio, ei, Bruno, eu quero colar no JC com Super Bonder. E nunca mais sair. Te amo, irmão. Lucas, tá escrito aí, Lucas capítulo 9, vamos para a palavra. Espírito Santo, continue falando. Lucas capítulo 9. Lucas não, João. João 9. Cegueira espiritual. Jesus, abra seu coração. Ele vai falar e aí. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você acredita no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Só que já podia parar. Então ele afirmou: eu acredito, Senhor. Jesus continuou e o adorou, né? E aí ele falou: eu acredito, e o adorou. E Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus, que eram os religiosos da época, lá em Israel, né, os judeus, baseado na lei, alguns dos fariseus que estavam perto deles perguntaram: por um acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Cara, essa passagem mexe muito comigo, cara. Eu quero explicar para vocês. Jesus, nesse momento aqui da história, no capítulo 9, se você quiser estudar, e eu tenho certeza que pelo menos um aí vão estudar a palavra, mostra a cura de um cego de nascença. A Bíblia começa no capítulo 9, e a Bíblia é um livro hoje atualizado no sentido de linguagem, é de fácil entendimento, espiritual, sempre, mas você consegue ler racionalmente. E depois você pede para Deus, ele te revela o que precisa ser revelado. É como um sistema mesmo, tá? E por trás ele tem um código-fonte. É só você pedir que ele te dá, tá? Mas é só isso, Bruno? Não tem que fazer nenhum curso? Não, tá aqui a prova viva na sua frente. Fiz curso nenhum. Não é eu que faço, não é você que faz. Quem faz é o Espírito de Deus. Entenda isso. Então Jesus, ele começa aqui, ó, a cura de um cego de nascença. Jesus resolve o problema de um cego de nascença. Só que isso causou maior tumulto, maior confusão. Ele curou num sábado. E sábado, para os fariseus, que eram os religiosos da época, eles ficaram indignados, porque sábado não poderia trabalhar, sábado não poderia haver cura. E como que Jesus não ia curar aquele que veio pedir a cura?
O amor é gigante. O amor de Jesus, ele transcende a lei. Ele transcende qualquer sistema. Ele transcende qualquer limite que o homem queira limitar. Qualquer limite. E ele curou. E quando ele cura, esse cego foi expulso, porque esse cego ele ficou maravilhado, ele começou a ver e as pessoas começaram a ver o resultado da fé neste cego. Eu queria que você entendesse que esse cego não tinha intimidade com Jesus, mas ele acreditou que Jesus podia curar ele. A história mostra isso. O cego não tinha intimidade, tanto é que quando perguntaram para ele: quem foi que te curou? Onde ele está? Cadê esse Nazareno? E o cego falou assim, ó, lá no versículo 12: eu não sei. Todas as vezes quando perguntam pra gente, eu falo: cara, eu não sei, eu só sei de uma coisa, foi a videira. E todas as vezes que eu tentei perguntar pra videira: videira, mas como você fez? E a videira sempre responde no meu coração: Bruno, não se preocupa com como, porque primeiro eu já fiz. As outras coisas que eu vou fazer na sua vida também não se preocupa com como, porque vou fazer. Eu só quero que você desfrute. Eu só quero que você seja aí na terra. Ser o quê? Filho de Deus. Um canal de Deus como como um ramo. Um canal de Deus na vida de pessoas. Mas antes de você impactar pessoas, entenda o meu amor por você. Deixa eu resolver a sua história. Deixa eu mudar a sua história. Como ele mudou a história desse cego. E quando ele mudou a história desse cego, Jesus ele fala pro homem, né? Depois que ele realiza a cura, Jesus não está preocupado em resolver o problema da cura. Ele está preocupado, entre aspas, que a pessoa, nós que estamos aqui, que esse cego acredite que ele é a videira. Tanto é que Jesus pergunta: você acredita no Filho do Homem? O Messias, na época, era considerado o Messias que ia vir, o Salvador, que é o próprio Jesus, mas muitos duvidaram. Ele era chamado pelas profecias do Filho do Homem. O Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, irá vir, um Salvador irá vir nos libertar dessa escravidão de Roma, irá nos libertar. Roma dominava Israel. E aí Jesus ele pergunta: você acredita em mim? E aí o rapaz falou assim: quem é você para que eu acredite? E aí ele falou: por acaso você é o Senhor? Aí ele falou assim: você já tem o visto, e é aquele que está falando com você, sou eu mesmo. E aí ele falou assim: eu acredito. E aí ele começou a adorar Jesus, e eu acredito nessa geração, uma geração que não vai mais lutar na força do braço, apesar de nós termos muita tecnologia, muita inovação, muitas possibilidades, mas a pandemia vem mostrando isso pra gente. Não está no nosso controle. Olha o que Deus fez, está frio. Há 2 dias atrás estava um bafo nesse lugar. E por que Deus tem feito isso? Eu não sei, mas está no controle dele. Ele coordena tudo, ele controla tudo, ele permite as coisas acontecerem. Tudo faz parte de um plano. Agora, você acredita nisso? E aí Jesus, ele fala sobre o que Deus colocou no meu coração desde quinta-feira, é de que eu tenho 2 formas de olhar a vida: o olhar pela carne e o olhar pelo espírito, pela fé. E é muito simples isso. A ciência, a física quântica é que está mais chegando próximo, mas eu não vou entrar aqui em ciência. Eu quero falar de uma forma simples, porque o próprio Nazareno falou: Bruno, explique como se fosse para uma criança. Porque se todos entenderem, pronto, como uma criança, acabou. Se a criança entende, todos os adultos vão entender. Se eu explico para uma criança. Vocês entendem isso ou não? E as crianças são usadas muito por Deus para falar com a gente. Ouçam as crianças que estão ao seu redor. Deus usa esse canal aí para falar com você. Deus usa esse sinal aí. Então existe... Deus colocou no meu coração que existe o olhar da carne e o olhar da fé. E quando que é que eu estou olhando só pela minha carne? Anota aí no seu caderno do devocional. Eu vejo solução e eu resolvi o meu problema. Quando você começa a viver e fala assim: então, nossa, mas você restaurou seu casamento? Fui eu que restaurei, junto com a minha esposa, nós procuramos ajuda e foi nós que resolvemos. Eu estou olhando pela carne e, de acordo com o ensinamento de Jesus, eu estou cego espiritualmente. Eu estou acreditando que sou eu que fiz. Só um minuto, deixa eu passar isso. E quando eu olho pela carne, emuná. E quando eu olho
pela carne, quando eu olho pela carne, isso tem totalmente a ver com a minha identidade, a forma que eu me relaciono com o mundo. Identidade, que está sendo muito falado aí, graças a Deus, nas redes sociais, por pessoas que ajudam outras pessoas. Mas a identidade, de uma forma bem simples, ela é firmada de acordo com como eu me relaciono com o mundo. Como que você se relaciona com o mundo? Como você se relaciona com você mesmo? Este é você, na prática. Mas muitas vezes, ou certamente, ou quase sempre, quando eu estou olhando pela carne, eu estou definindo a minha própria identidade, ou deixando outras pessoas definirem quem eu sou. Alguma dor, alguma história de vida que me prejudicou, um abuso, uma traição, alguma coisa que eu não consigo romper, e eu começo a olhar o mundo de acordo com esse sofrimento que eu tive. Vocês entendem isso? Então a forma que eu enxergo o mundo está 100% relacionado com a minha identidade. E eu acredito que você pode ter entrado aqui olhando o mundo de um jeito e sair daqui deste devocional olhando de outro jeito. E aí o Nazareno te pergunta, você acredita nisso ou não? E quando as pessoas mandam check de aí, o Nazareno fez o check de há 2020 anos na cruz. E eu quero chegar nisso com vocês até o final aqui de hoje, deste devocional. Então, quando eu olho pela carne, eu preciso ver para crer. Resumo agora da ópera é esse. Eu preciso primeiro então ver o meu casamento restaurado, para aí sim, de repente, falar assim, foi Deus. Ou agradecer, graças a Deus, mas na prática eu tentei na força do meu braço o tempo todo. Muitas pessoas têm chegado até mim, gente, eu creio que alguns precisam ouvir isso. Muitas pessoas, amém, obrigado, Joman. Como é que é seu nome? Joman? Deus te abençoe, tá? Seja bem-vindo aqui. Check it. Check it. Muitas pessoas chegam a mim, talvez seja você ainda, mas vai sair daqui diferente. Do tipo assim, eu já escutei isso várias vezes. Bruno, eu preciso primeiro ver para acreditar que o Pai está on. Eu preciso ver para acreditar de que Deus é Deus. De que Deus existe na minha vida. De tão machucado que a pessoa está. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está esperando você se posicionar, dar o primeiro passo, para aí sim Ele fazer. E esse primeiro passo você não vai ver, você simplesmente vai entregar o seu controle para aquele que te criou. Você vai se reconhecer como criatura de um Criador. Isso não é fanatismo, infelizmente. Tem pessoas, eu brinco, né, que é como se fosse, isso é retrógrado, isso é achar que falar de Deus durante toda a semana, ou falar de fé durante toda a semana é um fanatismo. Mas quando eu falo do Corinthians todos os dias, isso não é fanatismo. Eu posso falar, né? A gente limita Deus facilmente. Mas isso não é fanatismo, isso é reconhecimento. Reconhecimento de que eu sou criatura de um Criador. Eu reconheço Ele na minha vida. Você reconhece Ele? Então Deus está convidando a gente, essa geração, para dar o primeiro passo, para aí sim Ele fazer. Até porque Ele já fez tudo na cruz. E você precisa entender o significado da cruz. Que cruz, Bruno? A morte e a ressurreição de Jesus. Porque se você ainda não entender isso, eu quero te dizer que você está cego espiritualmente. E se você ainda está assim, seja sincero, eu ainda não entendi por que Jesus morreu e ressuscitou e o que isso significa na minha vida. Eu quero te explicar isso aqui sendo boca de Deus nesse lugar, para que você entenda o verdadeiro significado da cruz e do processo de morte e ressurreição de Jesus. Você precisa entender isso, porque enquanto você não entende isso, você continua tendo comportamentos cegos espiritualmente. Você pode até estar enxergando na força do seu braço no nível de corpo, né? Que é o nível racional e o nível emocional, chegando próximo da sua alma, mas o espírito foi esquecido. Ontem no Essência do Homem, um cara que eu admiro muito, casado há 51 anos, estava lá e no final de todo o processo ele fala assim: ei, jovens, não esqueçam de cuidar do seu espírito. Não esqueçam de cuidar da espiritualidade. E na hora eu lembrei que um dia aqui no devocional Deus falou muito com a gente. Não sei quem estava aqui naquele dia, quem estava naquele dia que está aqui. Não é mais sobre corpo, alma e espírito, é sobre espírito, alma, corpo. A Bíblia nos convida a primeiro
se conectar com o Espírito. Que Espírito é esse, Bruno? Espírito Santo. O Espírito de Deus, que Jesus deixou ele em nós aqui. É o entendimento da cruz que eu quero que você tenha. E quando o Espírito de Deus entra em nós, a nossa alma fica quieta. Eu consigo me acalmar. Vocês entendem isso? E aí, como consequência, o meu corpo será beneficiado. Eu vou me movimentar pelo Espírito, eu vou me movimentar pela fé. E eu não preciso mais ver para crer. Eu simplesmente creio. Eu simplesmente acredito. É isso que o meu maior sonho é ver vocês vivendo isso. E não também falando. Eu não posso também vir aqui e falar, eu preciso viver. Andando mesmo com medo, porque infelizmente o medo faz parte do jogo. A emoção, o medo faz parte do jogo, desde a queda do homem, desde a queda de Adão e Eva. O medo faz parte, mas Deus está convidando a gente para andar mesmo com medo, para levantar mesmo com medo. Vocês entendem isso? Por isso que na Bíblia, um técnico fez esse levantamento e chegou até mim. Na Bíblia está escrito 365 vezes não tenha medo, uma vez por dia. Aleluia! E então, olhar pela fé é quando você primeiro acredita para depois ver. Só que eu reconheço, e foi assim com o meu caso, de que como eu vou acreditar em algo que eu não conheço? Como eu vou acreditar em algo que ninguém me ensinou? Por isso que a gente fala que fé se aprende. Olhar pela fé, primeiro você precisa aprender. Que fé é essa, mano? Todo mundo tem a capacidade de acreditar em algo. E quando é apresentado a história do Cristo, a história de Jesus, o amor é tão grande que vai entrar tanto no seu coração que você vai começar a olhar pela fé de acordo com o que Ele fez, de acordo com o que Ele é, porque Ele vive. Então, fé se aprende. Para eu acreditar em algo, por isso que não julgue ninguém que não acredite, porque talvez ele não tenha informações do Nazareno, talvez ele não tenha informações, ninguém desde criancinha explicou para ele a palavra. Ninguém me ensinou esse negócio. Eu fui aprender agora, depois de velho, depois de mais velho. Vocês entendem isso, gente? Então, muitas vezes o primeiro passo, quem lembra do Karate Kid, né, do filme do Sr. Miyagi, da minha época aí, o Sr. Miyagi e o Daniel San. O Daniel San queria ser treinado pelo Sr. Miyagi e ele já queria ir direto pro tatame. Então às vezes, e aí o Sr. Miyagi falou assim, não é direto no tatame, vou primeiro botar você pra lavar os meus carros aqui e encerar. Depois você vai pintar toda a minha casa. E o Daniel San ficou doido, e como assim? O que isso tem a ver com lutar no tatame? No primeiro momento você não vai entender tudo, mas você pode viver. Daniel San, mesmo assim, mesmo não entendendo, ele quis ser treinado pelo Sr. Miyagi. E ele entendeu, depois que ele passou pelo processo, ele entendeu quando ele estava no tatame, por que ele tinha lavado todos aqueles carros daquele jeitinho, por que ele teve que encerar pintar toda a casa e passar cera em todo o muro da casa do Sr. Miyagi. Ele passou pelo processo da fé. É uma analogia para que você entenda que no início dessa caminhada você não vai entender muitas coisas. Mas tá tudo bem, Deus vai te capacitar do jeito dele, no tempo dele. Entenda sempre que Deus é como um presidente e que tem todas as informações. E você é como se fosse um analista e eu também junto do seu lado. E ele tem todas as informações, só que ele não vai liberar tudo de uma vez. Até porque se ele liberar tudo que ele tem de uma vez na sua vida, você não vai aguentar do jeito que você está hoje. Você vai fugir de medo. Se Deus falasse para mim o que eu estaria vivendo aqui com vocês hoje, Bruno, você tá na sala do War Room aí, né? Na sala de guerra na Cielo, né? Tem diretor na sala? Tem. Tem gerente na sala? Tem. Se vocês estão em crise? Tamo. Beleza, sai da sala. Deixa eu falar com você. Deus no telefone comigo. Deixa eu falar com você, Bruno. Tá, fala aí. Fala aí. Ó, eu sou seu pai, tá? É? Meu pai? Não conheço você não, mas beleza, fala aí. Na época eu não conhecia que ele é o Pai Nosso. Ô Bruno, eu vou te tirar da Cielo, vou tirar você do mundo corporativo e vou te levar lá para um devocional, numa cadeira de praia na sua varanda, 201 dias, vamos? Eu ia fazer assim, ó, obrigado, até logo, e desligava. Eu ia desligar o telefone na cara de Deus. Por quê? Porque ele me contaria todo o plano e ele não conta todo o plano porque eu tenho medo. Você tem medo, o medo faz parte. E se Deus falar tudo que Ele tem para sua vida, você vaza. Então Ele vai falando aos poucos. Foi assim que a Bíblia mostra isso pra gente. Eu validei isso na minha vida. E eu peço que você valide isso na sua vida. Caminhe por passos de fé. Caminhe, Deus está contigo.
Foi assim com Moisés. Moisés não sabia, não tinha ideia de como ia acontecer o projeto de tirar todo o povo de Israel da escravidão lá no Egito. Se ele soubesse que ia ter 10 pragas, que o faraó ia endurecer tanto, que o faraó ia complicar tudo, que ia ter 10 pragas, que ia ter o Mar Vermelho aberto, Moisés não tinha saído lá da casa com a família dele para tocar o projeto que Deus tinha para ele. Entenda isso, gente. Você quer, agora é a sua escolha, quer viver pela fé ou não? E viver pela fé não é uma displicência. Tem gente que tem uma crença, de que eu tinha essa crença, de que viver pela fé são os preguiçosos. São as pessoas que não têm jeito, são as pessoas que são doentes, são as pessoas que não têm jeito na vida e buscam na fé. E são julgadas por aqueles que acham que tem tudo, acham que tem todo o controle, acham que são inteligentes, que não precisa de ninguém, faz tudo sozinho. Mas essa pandemia tem mostrado para essas pessoas, tem chegado até mim, e eu fico muito feliz por isso. Teve um dia que uma mulher, queria contar para vocês, uma mulher ela foi curada de um câncer. Ela tinha 27 centímetros do intestino dela, estava corrompido por um câncer. E aí um pastor orou por ela e ela acreditou. O pastor perguntou para ela como se fosse Jesus. Por que ele perguntou? Porque é como Jesus perguntaria. Você acredita que Jesus pode te curar? Você acredita que eu posso te curar desse câncer? E ela falou, eu acredito. Ela foi para a mesa de cirurgia, abriram ela e não encontraram o câncer. E para justificar a cirurgia, eles tiraram o apêndice. Isso acontece de rodo, de monte. Só que tem gente que enxerga isso, e os médicos ficaram maravilhados, né? Só que tem gente que enxerga isso e ainda com câncer e fala assim, isso não é possível. Eu prefiro ficar com câncer. Eu não acredito nisso. Que a pessoa morre de câncer. Foi assim com Judas. Judas não traiu Jesus porque ele é um homem ruim. Não, eu acredito que ninguém é ruim. Ele só estava ferido com a história de vida dele. E aí ele queria ferir Jesus, traindo Jesus. Só fere quem está ferido. Nós não estamos aqui para julgar, não é verdade? E Judas, ele estava cego espiritualmente. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Judas era cego, vocês estão entendendo isso? Já mandaram vários checked aqui. Somos testados muitas vezes todo dia, mas é o único caminho. Exato. Só que eu só vou saber ao longo da jornada, andando com o JC. E o grande desafio nosso é acreditar no JC. E acreditar é viver a palavra dele. Abraão, sai da sua tenda, larga a sua parentela. Abraão foi um cara considerado o pai da fé, mas Abraão já morreu e chegou a nossa vez. Mas Abraão recebeu um chamado de Deus para ele largar toda a parentela, pegar só sua esposa e sair para o deserto, para um lugar que Deus ia mandar ele. E ele foi mesmo com medo, pela fé. E a fé é algo mais simples que a gente imagina, porque eu não preciso fazer muitas coisas para que Deus possa fazer o milagre dele na minha vida. A restauração do meu casamento não foi nada na força do nosso braço, foi pela fé no JC, de que ele podia fazer. Quando a Bruna foi lá pro João de Deus buscar a cura do cigarro, eu comecei a entender que a luta era no quarto de guerra mesmo, sabe? Quem nunca assistiu esse filme, assiste aí. E eu declarei mesmo isso, sem saber do tamanho da fé, mas do tamanho da fé não, sem saber muito da fé, eu falei assim, eu não aceito a minha família ser separada, eu não aceito separar da Bruna, por mais imperfeito que eu seja, eu quero a restauração da minha casa, e eu acredito que você pode fazer isso. E ele fez. Ô Cis, eu li sua mensagem antes de entrar aqui, eu tô muito feliz. Ele fez mais uma vez aí nessa família lá na Flórida. Há meses atrás, há anos atrás, o que eles estão vivendo hoje seria impossível. E ela reconhece, ela verbaliza de que foi o Deus vivo que fez. Esse é o ponto. A Bruna reconhece de que quem fez ela parar de fumar foi o Deus vivo através do JC. Ela verbaliza isso. Ela honra ele. E muita gente recebe a cura do JC, mas não honra ele.
E aí Deus já sabe que isso vai acontecer, e às vezes não acontece isso na sua vida ainda porque seu coração está sendo preparado para que quando ele chegue de verdade na sua vida, para que quando aconteça a cura, a libertação que precisa acontecer aí dentro, você possa falar, verbalizar de que foi que ele que fez e que não foi você. E a maior dificuldade nossa do ser humano são essas duas. Falar que não foi eu, foi pela fé. É difícil para nós seres humanos falar isso, sempre foi para mim durante 32 anos, hoje eu estou com 33. E acreditar nas palavras que o JC deixou. Eu faço oração assim, não aceito Jesus não morrer. Então agora vocês precisam entender a cruz, tá? Pra gente caminhar pro final aqui. Porque Jesus, ele começa aqui a dizer para esse cego, a dizer para os fariseus, ele falou assim, ó, lá no versículo 39, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, o que é juízo? Juízo é um julgamento. Juízo é um julgamento de um ato, é um processo de julgamento. E Jesus, quando ele veio realizar o propósito do Pai aqui na Terra, Deus tomou uma decisão, o Pai. Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, tá? Ele é trindade, ele é um só, mas ele é dividido em três. É como se fosse 3 pessoas, encare como isso. 3 pessoas. E aí o Pai falou, Jesus, meu filho, meu único filho, tá lá no livro de João, no início do livro de João. Meu único filho, vai lá, entrega amor para eles. Ensina eles, entregando a sua própria vida. Eu vou te ressuscitar depois. Pode ir. Jesus, ele vem na terra como o único filho de Deus, o filho unigênito do Pai. E quando ele não faz o trabalho dele de curar pessoas porque para mostrar apenas, ele não faz para agradar, ele faz para falar, ei, eu sou o filho amado de Deus, eu sou o Cristo que vim salvar vocês, eu vim fazer tudo que eu fiz e continuar fazendo na sua vida, e eu quero que você cole em mim, eu quero te levar até o Pai, eu quero que você entenda que você é filho também, porque quando Jesus vai para a cruz, ele não merece ir para a cruz, mas ele tinha que ir para a cruz, para escandalizar mesmo. E Jesus escandalizava, porque as pessoas falavam para Jesus, como é difícil esse discurso, como é difícil isso que você está falando. E não é porque era difícil de, tipo, tinha que fazer um curso em Harvard, sabe? Tinha que fazer 10 anos de estudo. Não, é porque era simples. Quando é simples, quando é de graça, me espanta isso. Me fala assim, não é possível que é de graça, eu tenho que fazer alguma coisa para ter. E Jesus, ele veio fazer ao contrário, ele veio escandalizar mesmo, com amor. Ei, você não precisa fazer nada para ser aceito, você não precisa fazer nada para ser perdoado. Eu estou indo para a cruz, para morrer por todos vocês e para falar, os seus pecados estão perdoados. Ele já falava isso antes, e isso escandalizava as pessoas. Isso escandaliza até hoje, do tipo assim, pessoas se assustam, como assim? Olha como eu sou, Bruno, olha meu currículo. E ele está falando, eu sei que você é assim, mas se você colar em mim, eu te transformo. E eu sei que você vai continuar imperfeito, mas o meu amor por você, que é perfeito, ele se aperfeiçoa a cada dia. E nós vamos caminhar até a minha volta, até a volta de Cristo. Cristo vai voltar, irmão, essa é a linha de chegada. Na eternidade nós vamos estar juntos dando estrela lá. Vocês acreditam nisso ou não? Não acredito, Bruno, mas eu quero acreditar. Ótimo, eu gosto assim. E o Pai gosta mais ainda. Uma festa no céu está acontecendo nesse momento. Presta atenção. Você não está aqui por um acaso. O Pai te chamou. Judas, ele estava tão cego porque ele viu o amor de Jesus. Ele viu o amado na sua frente. Ele viu a expressão. Tem gente, talvez seja você, aí vendo o que Jesus tem feito na vida de pessoas, na minha vida aqui, e você ainda não consegue enxergar isso. E está na hora no nome de Jesus. Espírito Santo, você não fez esse devocional por um acaso. Então, resolve as cegueiras aqui agora, em nome de Jesus. Eu estou te pedindo isso, por favor. Resolve, eu creio que você quer resolver. Nós não estamos aqui por um acaso. Fortaleça a fé de pessoas. Ensina elas e me ensina, Jesus, a acreditar cada vez mais nas suas palavras, a viver cada vez mais as suas palavras. Esse é o nosso treino diário. Só que crendo de que eu não estou mais no tribunal humano. Jesus começa falando aqui de juízo. Quando você vai para o mundo do direito, não sei se tem algum advogado aí,
Mas ou você é juiz ou você é réu, para simplificar. E Jesus, ele veio falar pra gente assim, na história de Paulo ele mostra isso. Olha, não é mais sobre você viver num tribunal, Oderlei, Bruno, Natália. Não é mais sobre nós vivermos num tribunal onde eu permito que pessoas me julguem e eu mesmo me julgando. Cara, eu treino isso todos os dias, cara. Autocobrança. E peço cada vez mais, porque é só Ele para transformar isso em mim. O auto-julgamento. E às vezes esse é o que mais está pegando nessa geração, nesse exato momento. Às vezes você pode falar assim, não, Bruno, eu não tô nem aí mais para a opinião das pessoas, eu entrego amor para elas, mas eu ainda me julgo muito. E eu tô junto com você, lado a lado, disponível para receber uma cura hoje dos céus. Porque Jesus, na hora que Ele vai para a cruz e Ele tá pertinho para morrer, Ele dá o check do tipo assim, toda autoridade foi colocada no meu nome. Eu estou morrendo, mas eu já estou ressuscitando. Ficam felizes, não fiquem tristes. Ele falou isso para os discípulos. Não fiquem tristes, eu vou morrer, eu vou sofrer. A minha carne vai sofrer muito. Mas o meu espírito não vai morrer, porque o espírito que habita em mim é um espírito vivo. Oh, aleluia! É um espírito vivo. É o Espírito de Deus. E quando Jesus ressuscita, Ele fala assim, a partir de agora, vocês que estão aí nesse devocional, aí em 2020, vocês estão recebendo o Espírito Santo em vocês. Um espírito que dá vida. Ele fez isso na minha varanda, que era uma desgraça isso daqui. Tinha muito álcool, tinha muito cigarro, tinha muita briga, teve quase suicídio por 3 vezes. E na hora que o Espírito Santo entra, Jesus, ele fala assim, haja luz. Haja luz na sua casa agora. Eu não sei do que você precisa, eu não sei qual é o plano do Pai sobre a sua vida, mas eu sei que Ele tem um plano e eu sei que você não entrou aqui por um acaso. Então eu fico de boa aqui. Eu acredito. E Judas não acreditou. Se Judas tivesse esperado porque Judas, na hora que ele entrega Jesus, ele se arrepende, se mata. Ele tentou negociar Jesus, ele joga fora, não sei se você sabe dessa história, ele joga fora aquele dinheiro, ele tenta negociar e se mata, infelizmente. Porque cego. Se ele esperasse 3 dias, ele ia poder receber o Espírito de Deus, que foi isso que aconteceu. No 3º dia, Jesus ressuscitou. E começou a liberar o Espírito Santo aqui. Como eu queria que as pessoas entendessem isso. E vai entender. Porque não é você que faz, Bruno. Sou eu que faço. E eu quero fazer. Eu quero fazer na vida da Nathalie, eu quero fazer a vida da Natália, da Cris Cury, do Ricardo, da Stephanie. Eu quero fazer nessa geração. Nesse momento, nós estamos na melhor geração, 2020. Nós temos o Espírito de Deus, que perdoa todos os nossos pecados. Tudo que eu fiz com a Bruna não me paralisa mais. Tudo o que eu fiz com a Bruna não me paralisa mais. Mas me paralisou por muito tempo, por causa da culpa. Mas no nome de Jesus, toda a culpa que você ainda carrega está tirada agora. Está tirada agora. O julgamento de Jesus é assim, o juízo que ele mostrou pra gente, que ele ensinou e que ele fez. Eu vou pra cruz, não é você, Bruno. Não é você, Cíntia, não é Raia, vocês não vão mais sofrer. Eu tô indo pra cruz. Para que vocês possam receber o Espírito de Deus 3 dias depois. E para que vocês entendam de que vocês não vivem mais nesse tribunal. E o desafio nosso é sair desse tribunal. E para a gente entender junto, lado a lado, ninguém é melhor do que ninguém aqui nesse lugar. Nós estamos juntos aqui há 201 dias para aprender isso. E eu estou junto com vocês. Bruno e Bruna não são padres, pastores, espíritas, candomblé, muçulmanos. Nós não temos nenhuma religião. Nós estamos estudando a palavra que Jesus deixou pra gente. Aliás, Ele é a própria palavra. E a Bíblia diz, a fé vem pelo conhecimento. A fé vem pelo conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. E a palavra é a palavra de Cristo. E eu só consigo ouvir quando eu estudo, quando alguém me fala. Quando eu estou estudando com alguém, lendo. Por isso que nós estamos aqui. É recebendo esse maná diário. É todo dia. Todo dia. E eu oro pela vida de vocês para que vocês tenham um domingo especial. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você entrou aqui
não conseguindo se comunicar com seu marido, não tendo comunicação com o seu marido. Eu quero declarar agora o Espírito de Deus na sua vida e quero que você entenda. O convite está chegando no seu coração. A sabedoria não vai vir de você para falar com seu marido. A sabedoria não vai vir de nenhum curso que você vai fazer. A sabedoria não vai vir de nenhum livro que você for ler. A sabedoria vem da palavra que Deus deixou escrita. A sabedoria vem dele. Se você acreditar nisso, se você pedir e você buscar, você vai ter. E aí você vai ver que seu marido vai começar a ouvir. Aí você vai, na hora você vai pensar assim, como assim? Isso nunca foi assim. E eu não precisei fazer nada. E eu tô aqui para te dizer, você só precisou acreditar. E você chegou aqui querendo acreditar. A mulher que precisa ouvir isso, o Espírito Santo está aqui. Que Deus abençoe o domingo de vocês. O Instagram tem um cronômetro aqui na minha frente. Obrigado, Instagram. Tem um cronômetro aqui. Tá acabando. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube, tá? Tem um canal lá no YouTube. Se vocês puderem se inscrever, a gente agradece. E, Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por renovar minhas forças. Obrigado por você ser quem você é. Obrigado por deliberar essa palavra aqui pra gente nessa geração. E nós queremos enxergar pela fé. E entender que é simples. Se você ainda não recebeu aquilo que você está buscando há tantos dias, quebre o pau com Deus hoje. Com Deus. Não é contra, é com Deus. Eu fiz isso hoje de manhã. Pedindo para Ele a sabedoria pela fé, para que você possa enxergar aquilo que você ainda não consegue ver. Tá bom? Deus abençoe seu dia e tamo junto. Ricardo, obrigado, viu, irmão, por ontem. Nós precisamos se encontrar. Obrigado. William, tamo junto. Obrigado ao Delay por tudo que nós vivemos ontem no Essência do Homem. Foi maravilhoso. Foi incrível o que Deus fez e nós vamos colher muito frutos dos passos que nós demos ontem juntos, lado a lado. Os passos que cada homem deu ontem, inclusive eu, vai gerar muitos frutos. E eu quero dizer isso aqui ao vivo para todo mundo, que Deus é tão um Deus de milagre, Ele gosta tanto de fazer o impossível, que há 2 anos atrás, nesse período de 4 dias, a Bruna dando aula lá na SBE e eu desgovernado, eu traí muito ela. Porque eu estava sozinho e eu podia fazer. Eu queria fazer. A minha carne queria. Mas chegou um momento que o Espírito de Deus me chamou pelo nome. E ontem, 2 anos depois, né, eu estava ajudando outros homens, sendo um canal de Deus. E agradecendo só. Feliz, não pelas coisas que eu fiz de ruim, de mal, mas pelo que Deus faz. Não só na minha vida, na vida de vocês também. Então acredite nisso. É possível acontecer o impossível na sua vida. Independente do que seja. Independente, qualquer problema. É através disso que Ele mostra para você que Ele é Deus. A palavra de Deus diz, Paulo diz isso daqui, nenhum sofrimento vai vir acima do que a gente pode aguentar. E aí Ele pega esse sofrimento e transforma em luz. Para que o nome dEle seja glorificado. E eu estou glorificando o nome dEle. Obrigado, Jesus, por você colocar pessoas ao meu lado. Obrigado por o Senhor criar esse projeto do Essência do Homem e isso também me ajudar como homem. E eu estou muito feliz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Vai encerrar aqui a live, senão eu não consigo gravar. Ô Renatinho, avante palestra Itália. Tamo junto.